Então, como a gente estava falando, às vezes eu tenho que interromper um pouquinho, por isso os cortes no vídeo, né? Agora mesmo os meninos me chamaram ali para ver um cachorrinho morto. E aí eles foram me chamar, eu falei, enterra aí então. Eles estão ali embaixo enterrando, muito bonitinho eles. Acho que eu vou sair daqui, já que a gente está falando em ajudar alguém, e levar eles para lanchar. Os dois menininhos estão vendendo uns negocinhos aqui, muito bonzinhos. Mas falando em trabalho, a gente perdeu essa noção, porque depois da queda, né, houve a imputação do trabalho com suor do rosto. Mas o projeto inicial de Deus é que o trabalho fosse prazeroso. Então a gente não pode encarar o trabalho como uma coisa ruim, mas a gente precisa achar prazer no trabalho, prazer para mostrar no trabalho que a gente pode fazer a diferença, mostrar no trabalho a nossa fé. Porque quando a gente trabalha de bem com a vida, sem reclamar, alegre, né, declarando isso, as pessoas vão ver a vida de Cristo em nós, né? Vai ver um testemunho bonito. Agora imagina, se for uma obrigação, se for algo feito de mal feito, né, um modo de dizer mal feito, será que aquelas pessoas vão querer, né, buscar a nossa comunidade religiosa? Lembra da semana passada? Aqui no finalzinho da página 229 fala assim: a Bíblia nos diz que Jesus precisa ser o Senhor de todas as áreas da nossa vida, não somente da nossa vida privada. O Evangelho deve moldar e influenciar as motivações, as maneiras e os métodos pelos quais executamos toda a tarefa da vida, incluindo o nosso trabalho. Eu gosto muito de falar isso para os meus filhos. Para ser cristão, não basta vir falar e pregar e cantar. Na verdade, eu tenho que ser o melhor aluno, o melhor funcionário, o melhor vizinho, né? O melhor colega da academia. Eu tenho que dar exemplo, eu tenho que frutificar o amor de Cristo, eu tenho que resplandecer Cristo através da minha vida, em todos os lugares, em todos os momentos, no futebol, na academia, na praia, no trabalho, em qualquer lugar. É isso que Deus está nos ensinando. Não existe mundo secular, isso é uma invenção filosófica para dividir o reino espiritual do mundo secular. Na verdade, o mundo é mundo. Eu sou eu, em qualquer lugar que eu esteja. Na igreja, na minha oração pessoal, no meu trabalho, eu preciso refletir a luz de Cristo. No item 4, na página 230, ele enumera algumas implicações e aplicações de viver para Cristo. Trabalhar com mais satisfação profissional, não fazendo o nosso trabalho de ídolo também, né? Demonstrar honestidade, integridade, sabe? A hora que você chega, a hora que você sai, como você cuida das coisas do seu patrão ou do seu cliente, do seu paciente. Trabalhar com compromisso de recompensas a longo prazo, mostrando autocontrole, disciplina no trabalho, né? Buscar empregos que promovam o bem comum, né? Será que você está naquele emprego, naquele lugar que não agrada o Senhor? Não adianta também, né? Eu tenho que buscar estar numa empresa, em algum lugar que abençoe vidas também, né? Sendo honestos nas publicações, nas promoções, nas cobranças, eu adiantaria, né? Como se você tem um cliente, um paciente, sendo justo, né? Nos valores. E aí, né, a gente já termina aqui falando assim, que em Mateus 11, Jesus promete que lhe dará descanso. E aí, Mateus 11, 28 e 30, a gente vai ler aqui para terminar, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Deus está nos chamando no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida, no nosso dia a dia, a buscá-lo, né? A entregar a Ele o nosso fardo, o nosso problema, a nossa dor, a nossa aflição, né? E ele diz assim, né, que na página 231, ele é o único patrão que não levará à exaustão. Então, quando você segue a Jesus, serve a Jesus, caminha nos caminhos do Senhor, ele nunca vai te levar à exaustão. Precisamos ter esse descanso espiritual profundo. Para fechar, né, é bom que a gente esteja percebendo sinais de cansaço mais profundo, né? Que o tempo livre e as férias não estão curando, né? Será que eu estou tomando um trabalho importante demais, um ídolo? Será que eu estou fazendo do trabalho, do dinheiro, do status, o controle, né, da minha vida? Será que os pecados alheios estão tornando esse ambiente de trabalho específico esmagador? Será que eu estou precisando de um novo emprego, de um outro ambiente para ganhar, né, o meu
o meu controle da minha vida, né, o valor que eu preciso para a minha vida. Ou também, para finalizar, você enxerga seu local de trabalho como uma oportunidade para compartilhar o Evangelho? Então fica essa dica aí, né, para que a gente possa fazer a nossa vida de maneira integral no Evangelho de Cristo, né, pregando, vivendo e sendo muito feliz. Deus nos chamou para ter vida e vida em abundância. Essa é a promessa para aquele que entrega a sua vida para Ele, vida e vida em abundância. Não aceite nada menos do que isso. Eu espero você na semana que vem, terça-feira, 17 horas, dia 24. Lembrando que dia 31 a gente vai ter um programa muito especial e eu conto com vocês também para a gente bolar um programa bem especial. Comenta aí o que você achou, né? Coloca aí suas ideias, suas reflexões para que a gente possa trocar nesse estudo. Deus abençoe sua vida. Senhor, muito obrigada pelo teu amor por nós, pelo teu cuidado. Senhor, muito obrigada porque tu tens sido muito mais do que o bastante em nossas vidas. Ajuda-nos a ser transformados a cada dia dentro das nossas necessidades e para louvor da honra e da glória do seu nome. Amém, Senhor. Uns amigos entraram aqui, estão brincando ali atrás, mas não tem problema. Então, o propósito de Sabá é desfrutar de Deus, da vida em geral, do que você conquistou no mundo por meio da ajuda dele e a liberdade que você tem no Evangelho. Então, olha quanta coisa que você tem que celebrar. A ajuda de Deus, a liberdade que você tem no Evangelho de Deus, né? E tudo que você conquistou no mundo. Agora seguiu a hora que você ia assistir o DVD. Você pode até interromper o vídeo, assistir o DVD, que você tem o DVD no livro, ou não há necessidade, a gente pode continuar aqui discutindo essas situações, tá? Quais são as implicações práticas dos ensinos bíblicos do que o trabalho é bom e digno? Gente, eu achei muito fantástico, né? Agora ele vai falar um pouquinho sobre trabalho e eu achei muito legal, eu vou até estar procurando aqui no livro qual é o momento, enfim, que eu achei muito interessante ele falar sobre o trabalho. Veja bem, antes da queda, o trabalho é bíblico, tá? O trabalho é bíblico, não adianta a gente querer discutir, tá? O trabalho é bíblico. Primeiro, Deus instituiu o trabalho mesmo antes da queda, porque quando ele faz o jardim, coloca o homem e a mulher lá, ele fala, é para vocês trabalharem, né? Na verdade, como? Cuidando do jardim. Só que esse conceito do trabalho de Deus não é um conceito de tristeza, de problema, de suor, de desagradável. O conceito do trabalho para Deus é um trabalho prazeroso, valoroso. Imagina que você está num jardim maravilhoso, num lugar abençoado, com a presença de Deus, onde tem de tudo. E seu trabalho é cultivar aquilo. Então, na verdade, é uma bela distração. E, na verdade, é isso que o trabalho precisa ser para você. Existe um ditado que alguém fala, eu não me lembro exatamente se foi a Madre Teresa de Calcutá ou alguém que falou assim, que você precisa viver, fazer as coisas de uma forma que você nunca precise trabalhar. Porque, na verdade, a proposta é que a sua vida, os seus objetivos, os seus propósitos, os seus atos sejam tão prazerosos e possam te render, né, muito. Sabe o que você está fazendo? Declarando que Deus, sabe, não é justo, não é bom, sabe, que Ele não cuida de você. É exatamente o que você está fazendo. Então você tem que parar de reclamar e ser grato. É um exercício, é uma disciplina, sabe? Agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Eu estou aqui nesse lugar e estou falando que bênção, Senhor, estar aqui nesse lugar, sabe? Eu estou agradecendo a Deus por estar nesse lugar. Então, ser grato pelas pequenas coisas, né? Então ele está falando isso, a importância disso. E aí ele fala assim, determine o que você vai fazer no seu tempo de descanso. Então ele vai falar um pouquinho sobre o sabá, que o sabá é aquele sábado, aquele momento de descanso. E aí você precisa determinar o que é o descanso. Eu achei muito interessante que ele distribui aqui o seu tempo de descanso. Ele fala que você tem que ter um descanso contemplativo. Aquele é o seu dia de descanso? É o seu momento de descanso? Começa glorificando a Deus. Começa na presença de Deus. Começa orando ao Senhor. Então coloque Deus nesse descanso, sabe? Coloque Deus nessa situação para que, sabe, Ele esteja com você nesse descanso. É o descanso contemplativo. Depois separe um tempo para o descanso recreativo. Recreativo, sabe? Ver uma série de TV, vá à praia, vai correr, vai andar, vai fazer coisas que você gosta, se distraia.
Depois tem o descanso estético. Ele fala que você precisa expor as obras da criação de Deus que nos renovam e nos dão energia. Então o descanso estético é fazer um exercício físico, né? Fazer uma alimentação balanceada, é você se expor às obras de Deus, por exemplo, ir passear para você ver as obras de Deus, estar num lugar como esse, olhar, né? Declarar, né? Como Deus, a beleza, tudo isso vai fazer bem também, vai ser um descanso para você. E tira um tempo de pura inatividade, gente, isso é muito bom. Sabe aquele tempo que você tem que esvaziar a sua mente, sabe? Zerar, não pensar em nada, não fazer nada, dormir, ou parar, ficar olhando para o nada, sabe? Fazer também aquele momento do nada, para que você baixe, né, toda a tua energia e se refaça também de um período que foi todo agitado para você, né? Então ele fala assim, honre os ritmos e os períodos em seu descanso, tanto os longos quanto os breves. Então, mesmo que seu descanso seja férias de um mês, de 10 dias, como seu descanso pode ser uma tarde. Ah, hoje eu vou tirar a tarde de folga. Honre esses períodos, aquele período de não fazer nada, o período de adorar a Deus, o período de fazer uma coisa para se recrear e um período contemplativo, né? E aí ele fala, introduza o sabá no resto de semana do trabalho. Ele fala, mesmo no trabalho, mesmo no momento de trabalho, você tem que descansar no trabalho. Ele vai falar alguma coisa bem interessante sobre isso daqui a pouco. Ele fala aqui, o propósito de sabá, página 228, tá? O propósito do sabá é desfrutar de Deus, da vida em geral, do que você conquistou no mundo por meio da ajuda dele e a liberdade que você tem no Evangelho. Que susto!